Então, eu li O Planeta dos Macacos e eu quero trazer pra vocês algumas coisas sobre o livro e também sobre o filme. Oi pessoal, meu nome é Charlie, seja muito bem-vindo ao canal Charlie Error. Puxa uma cadeira, vai se sentando e não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever se você for novo por aqui e gostar do conteúdo, tá bom? Vamos pro vídeo. Pra começar o vídeo de hoje, eu já preciso dizer que eu nunca fiz um vídeo desse tipo, comparando um livro com um filme. Eu não sei muito bem qual a abordagem que eu devo fazer, então eu escolhi fazer assim. Eu vou falar sobre o livro primeiro, que é a obra original, e depois trazer algumas coisas sobre o filme que precisaram ser mudadas na adaptação, pra funcionar como audiovisual, beleza? Vamos começar falando sobre o livro. Esse vídeo tem spoilers, eu preciso falar sobre, a grande revelação do livro, então assim, vai ter spoiler por aqui, prossiga por sua conta e risco. O Planeta dos Macacos é um romance francês publicado em 1963, escrito por Pierre Boulet. Ele pode ser classificado em ficção científica ali pra uma coisa assim, distópica. A minha edição é da editora Aleph e tem a tradução pelo André Teles. Vou tentar contar pra vocês um pouquinho do que acontece, um resumo do que acontece no livro todo pra gente poder debater mais sobre o que eu pensei sobre a obra e também depois quando a gente for comparar com o filme. Valeu? A gente começa com duas pessoas, dois namorados, passando umas férias no espaço, porque agora a gente pode viajar pelo espaço tranquilo, de boa. Eles estão lá de boa, namorando, bibiri, e chega uma garrafa flutuando, sabe como chega uma garrafa no mar, a deriva, uma mensagem? Chega assim pra eles pegam, vão ler. É um cara falando que tá numa nave com a família dele e conseguiu escapar. A partir dessa leitura, não sei se é uma carta, né? Eu não entendi muito bem o que eles estão lendo, mas dessa mensagem a gente acompanha a história do Ulisses lá no Planeta dos Macacos. Então a história toda é em primeira pessoa, como se estivesse lendo, essa carta que foi mandada para contar a história dele. Então vamos para a história do Ulisses em si. Ele tá nessa tripulação, que é ele, um professor e um estagiário desse professor, ele é um jornalista. Eles estão viajando, eles querem chegar na constelação de Betelgeuse, que é uma estrela, assim, entre as mais próximas do Sol, pelo que eu entendi. Eu não entendo muito bem de astronomia, então assim, vai ficar sendo essa informação pra vocês. Mas tudo bem, vamos seguir. Eles conseguem viajar, eles chegam na constelação de Betelgeuse e eles procuram por um planeta parecido com a Terra, né? Pra ter mais probabilidade de ter vida e deles poderem descer de boa. Eu tô com mania de fazer isso aqui, eu não tenho essa mania não, você que tá vendo, acho que eu tô nervosa. Eles já sabem que pela viagem no tempo e espaço, quando eles voltarem pra Terra, muitos séculos vão ter se passado. Então assim, o objetivo é mais essa viagem sem tentativa de retorno, porque eles precisam encontrar uma nova civilização, fazer uma grande descoberta, né? Eles chegam nesse planeta que tem um ar parecido com o da Terra, muito parecido com o da Terra, todos os aspectos até de solo, assim, acaba sendo parecido com a Terra. Então eles conseguem chegar de boa, estão lá explorando, né, pra ver se tem vida, e eles acabam encontrando uma cachoeira, né, lá se banhando peladões, porque quem se encontra uma cachoeira, automaticamente você fica completamente nu e vai mergulhar. E aparece essa criatura que parece muito um ser humano, E eles tentam fazer contato com ela, mas ao falar eles acabam assustando ela, então eles tentam se comunicar por gestos. E assim eles fazem contato com a Nova, é o nome que eles dão pra ela. Através dela eles têm esse contato com outros seres humanos, que eles acreditam serem muito parecidos com seres humanos na verdade, nesse planeta que eles nomeiam de Soror. Vai ficar sendo um Soror mesmo, que eu vou falar aqui, porque vai ficar sendo assim. Só que tem essa limitação, né? Eles têm que estar completamente nus, porque esses seres humanos novos que eles encontram, parece que não tiveram contato com ferramentas, com tecnologia, e também parece assustar eles. O Ulisses e os dois companheiros dele até têm vários equipamentos juntos, mas esses seres humanos que eles conhecem destrói tudo. Eles não querem ter contato com isso, depredam a nave deles. A escolta, né? A escuna, acho que é a escuna que chama, que eles desceram. Porque a nave deles mesmo, esqueci de comentar, a nave deles eles deixaram em órbita desse planeta para eles poderem retornar. Então a gente tem sempre isso em mente, que tem essa nave para eles retornarem, mesmo que a escuna deles tenha sido destruída. Eles estão de boa com esses seres humanos que eles conheceram e começa a acontecer um ataque, eles começam a ser caçados, vem tiro pra tudo quanto é lado, gente destruindo tudo, eles estão perdidos lá no meio da floresta sem saber o que tá acontecendo, meu Deus, estamos sendo caçados, são seres humanos mais fortes? Mas não, são macacos, mais especificamente nessa cena são gorilas que vêm e estão caçando seres humanos de maneira assim, muito desumana, muito
É cruel ver as cenas, você lê as cenas do que vai acontecer na maneira com que os humanos são caçados pelos macacos. E o nosso protagonista, o Ulisses, ele fica chocado, ele não entende o que vai acontecer, porque tem macaco caçando. Gente, pelo amor de Deus. E ele acaba sendo capturado nessa. Um dos companheiros dele morre, o doutor some, o cientista fodão some, e o Ulisses é capturado. Ele tenta falar, né, pra falar, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Os macacos dão uma porrada nele e falam, não tem que falar nada não, cala a boca, porra. E ele não consegue se comunicar, porque apesar dele falar, os macacos falam e ele também fala, mas ele fala francês, porque ele é um homem francês, né? E os macacos estão falando no idioma deles, que ele não consegue entender, os macacos não entendem ele, então acho que ele tá fazendo barulho só. Ele é levado para um laboratório onde fazem experiências com seres humanos. Os macacos usam os seres humanos para poder, né, como o ser humano é muito parecido com ele, eles fazem experimentos nos seres humanos para aprender novas coisas sobre os macacos. Parece muito com o que é feito com os macacos aqui, que era feito com os macacos aqui, né? E também com seres humanos inferiores. Então, assim, a gente já percebe que vai ter esse paralelo durante todo o livro. E nesse laboratório, quem toma conta do laboratório é a doutora Zira, que é uma macaca muito, assim, muito pra frentex. Ela quer evoluir a ciência, ela quer descobrir coisas, ela acha que os seres humanos desse planeta podem, de alguma forma, serem, digamos assim, domesticados, né? Que eles são mais do que simplesmente essas criaturas burras. Depois de muitas tentativas de comunicação, o Ulisses fica... Os macacos fazem... Olha, bati na câmera. Os macacos fazem testes cognitivos com os seres humanos, igual as pessoas faziam aqui com cachorros e tal. E o Ulisses é um jornalista muito lido, né? Então ele sabe mais ou menos... Ele já tinha visto esses experimentos sendo feitos com animais aqui no planeta Terra. Então ele consegue se dar bem nos experimentos. Aí a Zira fica super encantada. Meu Deus, que ser humano incrível. E ela chama o chefe dela, o Dr. Zeus. Vai ficar assim. E ele fica assim, tá, cético, né? Cientista, ele é um chimpanzé. Não, peraí. Ele é um orangotango, ela que é um chimpanzé. Ai, gente, agora eu não vou lembrar, me perdoe. Eu devia ter notado isso. Mas são 3 castas de macacos que tem. A gente vai aprender conforme o Ulisses vai se inteirando sobre o mundo. São os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas. A doutora Zira e o chefe dela, o Zeus, são de espécies diferentes. Ele fica cético, ele não quer acreditar no que tá acontecendo. Ah, esse ser humano aí só é mais treinado. Ele não é nada especial, não. Ele foi domesticado, deve ser de circo essa porra aí. E ela não, ela acredita que o Ulisses é um ser humano diferente, que ele vai dar certo. Através de um bloquinho de anotações, o Ulisses e a Zira conseguem se comunicar. Ele aprende a língua símia e ela aprende o francês. E isso é muito especial nessa coisa da comunicação. Ai, gente, fica até arrepiada, eu adoro... Beletrista, né? Ver o linguística sendo aplicada e fica... mas assim, ele consegue se comunicar e ele conta que ele veio de um planeta de outra constelação. Ele vem, né, da órbita solar, não de Betelgeuse. E ela fica meio assim, sem acreditar, não acredita, mas ela acha ele fantástico, maravilhoso, né? Um ser humano que consegue se comunicar. E ela conta pro noivo dela, que é um cientista fodão lá também, que é meio que o inimigo do Dr. Zeus, do chefe dela, porque eles querem mais ou menos o mesmo cargo. Dá pra pensar assim, resolve fazer um plano. A gente precisa provar pro Dr. Zeus e pros outros macacos que o Ulisses é realmente uma evolução. Ele é um ser humano incrível e que isso mostra o potencial dos outros seres humanos também de serem domesticados. Mas os macacos não querem saber disso, eles acham que ele é só uma mutação, uma coisa especial, que não tem iguais a ele. Eu esqueci de falar da Nova, né? A Nova acaba ficando junto com o Ulisses nesse laboratório. Os dois estão presos na mesma cela para copular. Porque, né, é assim que funciona com animais. E o Ulisses tem uma relação muito forte com a Nova. Apesar dele não considerar ela exatamente humana, é o mais próximo de humano que ele tem e ele cria um laço afetivo com ela. Então, assim, é difícil para ele abandonar a ideia de ter que abandonar ela. Mas ele quer, né, se provar como um ser pensante, que ele é evoluído, ele não é igual aqueles ali que não sabem falar, não sabem nem segurar ferramentas direito. Tem medo do fogo. Ele, a Zira e o Cornelius, que é o noivo dela, fazem um plano para poder ele falar. Então ele tem que aprender muito bem a língua símia e usar toda a eloquência dele de jornalista, toda aquela fala safada que o jornalista tem para poder se provar.
Durante esse tempo todo ele aprende sobre a cultura do planeta Símio, o que é pra mim a parte mais interessante aqui do livro, é você entender como funciona aquela sociedade que reflete a humana em vários aspectos. E também o autor usa dessa classificação para mostrar assim, que parece pra gente muito arcaico em alguns momentos, mas já foi a ordem social dos seres humanos também, mas também em vários lugares da Terra isso ainda é assim. E o pensamento das pessoas ainda é esse, inclusive, né, os macacos são divididos em classes. Eles passaram uma lei que na Constituição deles lá não tem mais diferença entre os macacos, mas tem sim. Tem uns que é feito só pra porradaria, tem os que se acham os fodões, tem os que são muito cabeça fechada, que é da espécie do Dr. Zeus, eles são cabeça fechada, eles estão seguindo tradições, eles não querem nada novo. E tem os da raça da Doutora Zira, da raça espécie, eu não sei qual é a palavra certa, gente, 1000 perdões. Mas tem os do tipo da Doutora Zira que querem evoluir a ciência, que são, né, os pra-frentex, que querem que os macacos evoluam. Então, assim, essa parte toda do Ulisses aprendendo sobre a cultura dos macacos, e você vai fazendo uns paralelos com o que pode ter sido, né, que a gente tem da cultura terrestre, que o Ulisses faz os paralelos, e é muito interessante essa parte. E ele chega lá no final de tudo, os macacos vão fazer tipo uma palestra, um evento lá pra mostrar olha como esse macaco sabe fazer truques, como ele consegue responder esses testes que a gente faz. Chega na hora de fazer o teste, tá lá o Dr. Zeus, uma bancada de cientistas fodões e um público gigantesco de cientistas e outras pessoas importantes. E o Ulisses consegue falar, que eles não permitem que ele fala, né? Toda vez que ele tenta se comunicar, ele toma porrada. Mas dessa vez ele pega o espaço e começa a falar tudo eloquente. E ele pede uma voz, ele pede um espaço pra falar. E o macaco chefe lá que tá presidindo essa palestra autoriza e ele consegue expor todo o lado dele, de que ele vem do planeta Terra, na constelação solar, e Paranã, e que ele não é um ser inferior, mas que ele nunca será tão grandioso quanto o macaco. Ele faz toda essa babação de ovo que um jornalista sabe muito bem fazer. O fato dele ser jornalista, pra mim, é a coisa mais certa aqui. Não podia ser um cientista, ele tinha que ser um jornalista. Ele tinha que ser alguém que sabe fazer relações públicas. Mas ele consegue a atenção dos macacos e ele consegue ser ouvido, ele consegue ser liberto, né? Os macacos entendem ele como um ser humano pensante, tem espírito, como os macacos colocam. Consegue lá, ele dá uma roupa pra ele, porque ele tinha que ficar andando pelado. Aí consegue roupa, consegue tudo certinho. E ele quer provar, né, que ele consegue mudar os seres humanos também. Que ele consegue ensinar a Nova a falar, os outros a falar. Só que acontece ao mesmo tempo umas descobertas científicas do Cornelius. Ele vai parar numa escavação em que eles acham uma boneca humana. E macacos não brincam com bonecas humanas. Até tem bonecas humanas, mas não uma que falasse. Porque eles não acreditam que o ser humano fala. Então uma boneca que fala, uma boneca humana que fala é uma grande descoberta. E o Cornelius, a partir disso, entende que, né, ele começa a investigar de que talvez os seres humanos nesse planeta tenham sido vivido antes dos macacos e os macacos sejam uma grande imitação do que os seres humanos fizeram. E aí a gente já tem meio que essa revelação de que tudo possivelmente veio... O ser humano ali foi o chefe, né, foi a criatura dominante e foi superado pelo macaco. Mas tem aquela coisa, né, como toda descoberta científica, não tem o aval de todos os cientistas. Tem gente que quer manter o status quo como tá, principalmente o Dr. Zeus. Então eles começam a caçar, eles decidem matar o Ulisses e a Nova, porque a Nova tá grávida dele agora, então vai ter mais um da espécie, que eles não querem, eles acham que é heresia falar, né, que o macaco veio do homem. E o Ulisses consegue fugir do planeta com a Nova, num plano da Zira e do Cornelius, ele consegue fugir e fica no espaço à deriva, que é quando, né, ele tá voltando pra Terra, ele consegue voltar pra nave e volta pra Terra. Depois de muito tempo na nave, o neném dele já nasceu, já tá aprendendo a falar, ele consegue voltar pra Terra, ele desce da nave, ele é recebido, já passou centenas de anos na Terra. Ele é recebido e são macacos que recebem ele aqui na Terra. E esse é o grande, né, plot twist da história. O universo é um grande mundo dominado por macacos. Aí você fala, nossa, chocante. Aí volta pro casal de namorados na nave
e eles também são macacos. Eles dão risada, falam, meu Deus, seres humanos que sabem falar, que piada, kkkk. E assim acaba, porque o ser humano foi completamente dominado no universo e quem manda no universo inteiro são os macacos. Ficou gigantesco esse resumo, mas dá pra vocês entenderem o que tá acontecendo. A gente vai melhorando aos poucos, gente. Calma, calma, calma. Pra mim, um dos pontos mais legais do livro, mais interessantes assim pra você refletir depois, é essa maneira com que os macacos tratam os seres humanos, porque o protagonista tá sempre comparando essa crueldade, sabe? Ele tá chocado com a crueldade dos macacos com os humanos, mas a gente faz esse paralelo e em alguns momentos também da crueldade que o homem faz com os animais, mas principalmente com as pessoas escravizadas. Então assim, a gente lê o livro, a gente fica revoltado, ele fica revoltado, mas é o mesmo comportamento que o ser humano tem com outras pessoas, com outras criaturas. Então assim, é desumanizar o outro e tratar como menos criatura os outros animais para fazer experimentos e fazer tudo mais. Então tem esse paralelo muito forte no livro. Parece que é algo muito distante, o livro foi escrito nos anos 60, mas isso ainda acontecia. A gente não tinha essas leis para proteger os animais e a gente sabe que não era feito mais com seres humanos, mas era, né? Eu gosto também que o livro traz esses debates sobre o que é necessário para a ciência evoluir e quem tem o poder de autorizar essas evoluções, essas mudanças no status quo e na ciência, né? O que pode ser autorizado, o que não pode, o que tem que ser descoberto, o que não tem, o que vai mudar a vida de uma maneira que quem tá no poder vai ser incomodado. Eles pegam por igualdade entre os macacos, mas ainda tem essa divisão de castas. Eles querem evoluir, eles querem que o macaco, né, tenha ciência, eles querem viajar pelo espaço também, eles não têm essa tecnologia ainda, mas eles querem, mas ao mesmo tempo eles têm medo de avaliar de onde eles vieram, e a gente sabe que sem ver o passado fica muito difícil ter um futuro. E me fez pensar que essa coisa da ciência que manipula quem tem poder, quem não tem, que a gente tem várias doenças que tem tratamentos, quiçá até curas que estão escondidas, tem pouca pesquisa que já tá ali, assim, a ciência já tá a passo de poder resolver, mas não tem investimento, porque para quem tem dinheiro não é interessante fazer um medicamento mais barato ou um tratamento mais acessível. Então os tratamentos são caríssimos ou para poucas pessoas, ou é muito raro de conseguir o material para fazer, mas a gente já tem a ciência para isso, o que falta é o interesse financeiro. E ler esse livro foi uma jornada, porque eu já sabia esse plot twist, né? Eu já sabia a reviravolta. A cena do filme, principalmente, é uma das mais emblemáticas do cinema, sabe? Então eu meio que já sabia o que ia acontecer. Porém, a jornada de ler cada nova descoberta do Ulisses, como ele entendendo a sociedade dos macacos, como ele conseguia até as tentativas, os planos dele pra fugir dali, pra voltar pra nave, será que ele ia conseguir voltar pra Terra? E também eu queria ver como esse plot twist ia ser aplicado, como que no livro isso ia acontecer, porque a estrutura da história era diferente da do filme. Então, apesar de eu saber o que ia acontecer, não me atrapalhou, sabe? Saber o que ia acontecer não estragou. O spoiler quase não estraga a minha experiência, ele só faz com que a experiência seja diferente. Só que essa realidade que eu tenho é que eu já sabia o que ia acontecer, eu só posso lidar com isso. Mas eu não acho que o spoiler, saber o que ia acontecer, estraga a experiência de um livro bem escrito ou de um filme bem feito. Então, não é um problema pra mim, mas é aquela coisa. Eu acredito que se você lesse esse livro sem saber esse plot twist, essa reviravolta, seria uma experiência muito diferente você fazer o Lé com Cré na cabeça e juntar os pontos, né, dos seres humanos com os macacos e talvez até, né, de se passava na Terra ou não. Mas a minha realidade é que eu conheço e ainda assim foi uma experiência fantástica o livro. Vamos pro filme então. O Planeta dos Macacos é um filme de 1968 dirigido pelo Franklin J. Schaffner, protagonizado pelo Charlton Heston no papel do protagonista Taylor. Aqui não é mais Ulisses, o personagem agora se chama Taylor. A premissa do filme é mais ou menos ali a mesma coisa do livro, né? É uma tripulação que está viajando para um planeta para explorar o espaço e acaba caindo neste planeta dominado por macacos. A premissa é mais ou menos a mesma, mas a forma de contar é bem diferente. Então logo no começo do filme a gente já não tem mais o aspecto da nave. Eles eliminam a nave, então você já não tem aquela proposta de o Taylor pode voltar pra nave e escapar de lá. Não tem essa premissa. Então é mais assim, ele precisa sobreviver nesse planeta. A proposta já muda um pouco. Ao conhecermos os seres humanos lá nesse planeta, né, as criaturas próximas aos seres humanos no planeta,
eles estão completamente pelados. Só que a gente tá falando de um filme, então não tem como os personagens ficarem pelados o tempo todo, porque a classificação indicativa não permitiria, e fugir da nudez não seria, assim, uma solução fácil, fugir com a câmera. Mas ainda assim, a cena que eles estão nus é de um primor, você vê a câmera dançando, fugindo, e a gente passa, assim, pela grama, tampando as partes íntimas, e depois o ângulo muda. Ai, é um charme. No livro é muito importante a questão da comunicação, né? O Ulisses pode falar, mas ele não consegue ser compreendido. No filme, é um filme americano, então os macacos já falam inglês. Para continuar a manter essa questão da comunicação que é tão importante para a relação do protagonista com a Zira, eles machucam a garganta do Taylor, então ele não consegue falar fisicamente mesmo, ele não consegue pronunciar as palavras, pelo menos por um tempo. Então, assim, não tem a barreira do idioma, mas tem essa barreira da comunicação que é importante, né? É essencial para a história. Eu comentei que no livro a questão da crueldade com os humanos é muito forte, e no filme a gente tem esse aspecto visual na cena da caçada, e é tão cruel. Você vê os corpos pendurados no pau de arara, assim, né? É tão ruim porque você faz associação direta. Lógico que, né, eles posando com os corpos dos animais são as imagens que a gente tem mais fácil, mas também a gente sabe que isso era feito com seres humanos, né, escravizados, dito como inferiores, e dói tanto. É uma cena, assim, de filme de terror. Tem filmes de terror que não tem cenas tão doloridas, tão cruéis, tão horríveis de ver como essa. Essa questão não é tão elaborada no roteiro do filme, porque eles focam mais no lado da ciência, né? É uma questão mais de fé. O Dr. Zeus, eu não lembro se ele chama Zeus no filme também, Zeus, ele tá mais focado em manter as escrituras. Aqui tem menos ciência e mais fé. É uma coisa mais, tipo, como se fosse bíblica. Ele é uma pessoa que prega o status quo, porque é assim que estava nas escrituras, e a ciência não pode evoluir para além disso, porque é heresia. Mas também, depois que a gente já sabe, né, a reviravolta do filme, a gente percebe que ele não quer que essa evolução aconteça pra gente não se aproximar ainda mais dos seres humanos, e os seres humanos vieram antes e se destruíram. Então, a evolução leva à destruição, e foi isso que aconteceu com os seres humanos. Então tem essa coisa mais voltada para essa estrutura de ele não querer que os erros se repitam, mas a ciência precisa evoluir, as pessoas precisam saber a verdade. E aí vem, né, o final do filme, uma das cenas mais lindas do cinema, mais emblemáticas para nós fãs de ficção científica, né, de cinema. Todo cinéfilo acho que tem meio que um arrepio quando vem essa cena. A gente vê a Estátua da Liberdade destruída na areia, porque ele não estava num planeta diferente, ele estava aqui na Terra, só que eles avançaram no tempo, 3.000 anos no futuro. É no futuro que eles estão, não é um planeta diferente. Ai, que coisa linda, meu Deus. No livro não fica muito explícito se é isso que aconteceu com eles mesmo também, mas no filme isso é muito certo, que, né, que ele tá no futuro e tal, e a gente tem indícios disso desde o começo. Desde que eles chegam no planeta, eles falam muito do tempo, da passagem de tempo, então já tá tudo ali a informação pra você, que eu acho muita esperteza do roteiro isso. Mas é aquela coisa, no livro a surpresa vem, tem a investigação, né, do campo arqueológico, e tem essa revelação, não é bem bam, é mais assim uma coisa que vai sendo construída, e depois tem a cena final com os macacos na nave, que, né, aí tem a questão do humor e então é isso, não tem mais seres humanos e coisa e tal. No filme isso precisava ser mais visual, precisava ser impactante visualmente, porque, né, é o audiovisual. E que imagem, pensando que é um filme americano, que imagem representa mais o fracasso do ser humano, a derrota, a superação do ser humano, do que a Estátua da Liberdade afundada na areia, destruída, corroída, sabe? A imagem, o fogo da humanidade tá destruído ali. É lindo, lindo, lindo. A minha intenção com esse vídeo não foi dizer que o livro é melhor que o filme é melhor que o livro. Eu não acredito nisso, acho que são obras diferentes. Eu queria, na verdade, trazer pra vocês o que precisou ser modificado pra funcionar como um filme no audiovisual. Porque a gente sempre pensa, o filme estragou o livro, mas a gente tem que pensar principalmente como ele funciona no audiovisual. Então, às vezes, o filme não vai ser fiel ao livro, não significa que ele está sendo infiel, que ele está traindo a essência da história, mas significa que ele precisa mudar várias coisas para funcionar melhor no audiovisual do que na literatura. Esse vídeo ficou gigantesco, eu nem sei como terminar ele porque eu não tenho um plot twist pra oferecer pra vocês, então fica aqui só as informações, o link pra vocês comprarem o livro, se vocês quiserem ler. A minha edição é da Aleph, como eu já disse, não tá mais disponível, mas eu deixei outra aqui pra vocês, e o filme Planeta dos Macacos tá disponível no Disney Plus, no Star Plus, mas vai deixar de existir, então no Disney Plus. E é isso, assistam, leiam o livro que é fantástico, o filme é maravilhoso,
Vivenciem isso. E até a nossa próxima viagem espacial. Beijos!